Segundo ano, mais um vídeo falando sobre sequências. Então, aqui, ó, nesse livro que eu tenho, ele mostra, por exemplo, que a sequência de meses do ano é uma sequência, ela tem começo e tem fim. Então, pode ser sequências com palavras, tá? Aqui, ó, mostrando para vocês A1, A2, A3, A4, AN, que é um termo qualquer que eu posso chamar como se fosse um X, esse N pode ser o 10, o A20, tá? Então, a gente tem aqui alguns tipos de sequência. Vou colocar aqui outra mostrando para vocês, ó. Eu posso ter uma sequência finita, que é aquela que tem fim, ela tem o primeiro e o último elemento, e eu posso ter a infinita, ó, que ela começa e vai até o infinito. Então, essa sequência que não tem o último termo, ela é infinita, tá? Aí aqui eles estão representando números negativos e aqui os números naturais. Então, o mais importante é que vocês consigam entender o que cada elemento significa. Eu peguei um probleminha aqui, ó, um problema para a gente trabalhar. Um atleta na fase de preparação para uma competição, o preparador físico estabeleceu que no primeiro dia de treino, ó, no primeiro dia, então essa informação é importante, o atleta deverá percorrer 10 quilômetros. Então lá no primeiro dia ele vai percorrer 10 quilômetros. E em cada dia dos treinos seguintes, deveria correr 2 quilômetros a mais que no anterior. Então no próximo dia, ele vai percorrer 2 quilômetros a mais do que aqui. Então, 10 mais 2, 12 quilômetros no segundo dia. E no terceiro dia, 2 quilômetros a mais que no dia anterior. 12 mais 2, 14 quilômetros. E assim por diante. Quantos quilômetros esse atleta percorrerá no 10º dia de treino? Então eu vou ter que fazer até o 10. Então eu vou fazer aqui, ó. Vou pegar aqui uma caneta e vou fazer. 14 mais 2, 16, 16 mais 2, 18, 18 mais 2, 20. Mas então aqui eu tenho o quê? O quarto dia, o quinto dia, o sexto dia. Vou marcar aqui o sétimo dia, o oitavo dia, o nono dia e o 10º dia para a gente ver. 20 mais 2, 22, 22 mais 2, 24, 24 mais 2, 26, 26 mais 2, 28 quilômetros. Então, ele vai percorrer no 10º dia 28 quilômetros. Mas e se eu perguntasse para vocês, daqui 2 meses de treino, quantos quilômetros ele estará percorrendo? Ou seja, passaram-se 60 dias. Como você vai ficar fazendo 60 vezes isso aqui? Pode ser, por que não? Você pode fazer, se você tem tempo e paciência, você vai fazendo e vai contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até chegar no 60. Para que a gente não precise fazer isso tudo, foi criada uma fórmula do termo geral, que eu vou falar com vocês aqui, ó. Fórmula do termo geral. Eu posso fazer usando o raciocínio lógico? Pode, mas a fórmula vai ajudar muito a gente. Olha ela aqui no livro, a fórmula do termo geral. A fórmula do termo geral de uma PA é dada por AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Aí ele fala que AN é o enésimo termo, ou seja, o último, que eu vou colocar aqui. A1 o primeiro termo, N a ordem do termo, ou seja, se aqui for 10, aqui também é 10. E R é a razão. Então, vamos lá, vou usar esse exemplo aqui. Então, vou escrever a fórmula do termo geral para vocês. Cadê a caneta que eu estava usando? AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, eu vou escrever essa PA do atleta aqui. Foi 10, 12, 14, 16, 18, 20... 22, 24, 26, 28. O meu primeiro termo foi o 10.
O meu A1. A razão foi 2. Quantos termos tem aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o N é 10. N é a quantidade de termos. E esse 28 é o AN, ou seja, o A10. Ele fala AN porque vai ser sempre o último termo. Então, eu não sei se a PA tem 20, 50, 60 elementos. Então, esse AN vai ser sempre considerado o último termo da sequência. Então, anotem aí, ó. A1. Primeiro termo. R, a razão. AN, o último termo. E N, a quantidade de elementos ou de termos. Quantidade de termos. Tá bom? Então, se aqui eu tiver uma sequência com 25 termos, o último vai ser o A25. Eu vou deixar um exercício para vocês treinarem, mas olha, muitos exercícios dá para fazer simplesmente assim, usando o raciocínio lógico. O problema é quando eles perguntam o A100, o A200, daqui 200 dias, aí é mais interessante usar a fórmula, tá bom? Então, eu vou deixar uns exercícios simples para começar a trabalhar a PA e depois a gente vai aprimorando e aumentando o grau de dificuldade, tá bom? Assistam a aula com atenção e façam as anotações no caderno de vocês. Se for necessário, volta e assiste de novo, tá bom? Beijos!